Nos últimos anos, o empoderamento feminino tem sido amplamente discutido nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas redes sociais. Mas o que é empoderamento feminino? Qual a sua importância para a sociedade? Vamos conversar sobre isso agora e a nossa convidada especial é Luciana Vasconcelos. Jornal Top Rio. Entrevista. Luciana Vasconcelos foi formada em Pedagogia Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco, com várias especializações. E é também especialista em formação de liderança, gestão de pessoas e coach. Então ela vai conversar com a gente sobre essa temática aqui envolvendo a mulher que foi homenageada nesse último domingo no Dia Internacional da Mulher. Luciana, muito boa tarde e seja bem-vinda ao nosso Jornal Top Rio. Muito boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da Top Rio, toda a equipe, toda a zona da Mata Sul. Eu estou muito feliz com o convite. Eu sou daqui, da região da zona da Mata Sul. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E nada mais justo e tão simbólico, né? Porque aí Luciana vai falar para a gente sobre um assunto que está ligado especificamente às mulheres, lembrando que ontem, o Dia Internacional da Mulher. Antes de a gente entrar um pouquinho no empoderamento, Luciana, como é que você vê, durante toda essa história, os últimos acontecimentos, o espaço que as mulheres têm conquistado e a importância de estar sempre lembrando dias como o de ontem, onde temos uma história que envolve sacrifício de mulheres que foram assassinadas lá nos Estados Unidos, brigando, lutando pelos seus direitos? Eu vejo que já houve uma grande evolução, mas a gente ainda tem um longo caminho para seguir. A gente ainda precisa de representatividade em todas as áreas, inclusive na política também. Hoje a gente vê poucas mulheres governadoras do nosso país, poucas mulheres gestoras mesmo, né, na política, em outras profissões que infelizmente ainda são consideradas masculinas. São pensamentos equivocados, porque a mulher, ela tem condições de desenvolver o que ela quiser. E como você é coach, é uma pessoa que presta esse trabalho de consultoria, tem até algumas profissões que as mulheres se saem bem melhor que os homens. Olha, eu já vi reportagens, matérias tratando desses detalhes. Eu acredito que é um conjunto, não é que o DNA da mulher se desenvolva melhor em uma determinada profissão. Eu acredito que tem um fator cultural que leva a mulher a desenvolver determinada profissão melhor do que o homem ou vice-versa. Por exemplo, mecânico de automóvel. Culturalmente, os homens tendem a ir mais para essa profissão. Mas não é que a mulher não tenha condições de desenvolver isso, se for fomentado, se for estimulado igualitariamente. E na ocasião das mulheres, também tem profissões por exemplo, que culturalmente já... por exemplo, cozinha. Hoje a gente já vê muito homem dando show na cozinha, né? Mas culturalmente, historicamente, quem esteve mais à frente de preparar pratos maravilhosos, dominar esse setor, foi a mulher. E quanto à questão dos direitos trabalhistas, né, que as mulheres têm um perfil diferente dos homens, então os direitos às vezes há uma diferença, umas características que vai mais além. Na realidade não era para existir esse preconceito que a gente se depara. Muitos empresários, empreendedores, gestores de empresas pensam, infelizmente, da seguinte forma: eu não vou contratar essa funcionária mulher porque, por exemplo, se ela engravidar, eu vou ter aquele período de ausência dela da licença maternidade. Ou a mulher tem uma sensibilidade feminina, se referindo ao período em que a mulher tem a menstruação e que pode ter uma indisposição.
Então, são preconceitos que fazem muitas vezes com que o gestor que está contratando um funcionário, um colaborador, procure um homem ao invés de uma mulher. Isso não deveria existir, mas os direitos são iguais. Os direitos são iguais. A mesma folga que ela tem que ter, ou período de férias, ou seja lá o que for, tem que ser igual. Agora, Luciana, vamos direto ao ponto quanto à questão de um tema que acendeu principalmente na rede social, que é o empoderamento, mas nesse caso especificamente o empoderamento feminino, para que os nossos ouvintes possam entender melhor o que é o empoderamento feminino. O empoderamento feminino é a mulher, primeiramente a mulher, enxergar essa força que ela tem dentro dela. É algo que tem muito a ver com autoconhecimento, com autoestima também. Ela se vê como alguém que tem um potencial e ir em busca dos seus sonhos, das suas oportunidades. E a partir dali surgem caminhos que ela não imaginava que poderia ser. Ser e ter. Ela tem que se colocar dessa forma. Eu posso, eu tenho condições, eu tenho força, eu tenho como desenvolver um papel de uma forma brilhante. Eu não sou menor do que o homem. Eu não tenho que baixar minha cabeça. Eu tenho que olhar de igual para igual. Primeiro de tudo, ela tem que se enxergar assim e a partir daí se lançar em busca de suas oportunidades. A partir de quando, Luciana, tivemos esse empoderamento ganhando força diante da sociedade? Primeiramente, houve um movimento que era mais um movimento feminista, que é outra coisa. Eu tenho uma leitura diferente. Eu não acho que feminismo seja a mesma coisa que empoderamento. O feminismo, ele se coloca muito mais tentando ser superior ao homem. E eu não acredito nisso. Eu acredito em igualdade, em liberdade, em liderança. Portanto, é muito recente essa transformação. Quer dizer, não é o extremo. Exato. É o extremo. Porque tem um segmento do feminismo que chega ao extremismo. Exatamente. Eu acredito muito que a virtude está no meio. Em tudo na vida, a virtude está no meio. O bom é você encontrar o equilíbrio. Agora, você como mulher, você tem que defender essa causa do empoderamento para que você possa se unir até a outras mulheres e mostrar essa força que todas nós temos, que o homem tem também. Mas a gente precisa mostrar essa representatividade, né? O empoderamento, na ocasião também, além de trazer força para a figura da mulher e para seus direitos, também tem a tendência de fazê-la ter equilíbrio no sentido do que ela representa diante da sociedade. É o que a senhora está pontuando para a gente. Agora, para que haja o empoderamento equilibrado, conciso, e que venha fazer com que a mulher, como participante da sociedade mais ativa, tenha sucesso, quais os princípios? Os princípios, na minha leitura, são especialmente liderança, representatividade, liberdade e igualdade. Ela tem que ter isso muito claro, muito nítido em tudo que ela for fazer. Hoje a mulher, ela desempenha muitos papéis na sociedade. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é muitas vezes estudante, ela é profissional, ela tem que desempenhar o papel também da fé dela, da religião. Então, assim, você conseguir equilibrar tudo isso não é fácil. Em muitas casas, tanto o homem quanto a mulher trabalha fora. No entanto, as atividades domésticas ficam muito mais sob a responsabilidade da mulher. Como é que pode ela passar o dia todo trabalhando e à noite ela ainda ter que fazer muitas atividades domésticas, enquanto o homem, que também estava o dia todo trabalhando, não divide com ela essa responsabilidade? Isso aí, fazendo uma pesquisa, fica bem entendível que é dessa forma, né? Sobrecarga. Eu cheguei até a assistir uma reportagem que falava sobre isso, homens que estão começando a ajudar as mulheres em casa. Em sua leitura, em suas
sessões de consultorias com pessoas que lhe procuram. Como é que está hoje, digamos assim, esse senso, sentindo pelo trabalho que você desenvolve, de pessoas que lhe procuram e você presta consultoria? Ainda está sob a responsabilidade maior da mulher, infelizmente. Digamos que eles estão abrindo os olhos para isso, para dividir essas demandas domésticas, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente para equilibrar mais isso, trazer essa igualdade que a gente tanto fala, para o bem da família mesmo. Da família em si. E quais são as principais dificuldades que esses homens têm em entender essa questão e cair em campo? Eu acredito que machismo, a questão de inspiração mesmo, de encontrar em outros homens essa prática e poder colocar isso na vida dele de uma forma bem natural, entender que aquilo é justo, que precisa dividir com a sua esposa, a sua companheira, ou a sua mãe, ou quem estiver na sua casa, na sua vida, e colocar realmente em prática isso. Às vezes você tem uma criança necessita de toda uma dedicação, é um trabalho árduo, né? E que precisa ser compartilhado mesmo entre a família, né? E tem muito a ver com as próprias mulheres estimularem isso, incentivar, trazer isso para o nosso dia a dia, para que ganhe força esse empoderamento. No caso, vamos lá, eu estou vendo agora uma mulher que está em casa, cansada, ela trabalhou o dia todo, tem criança para chegar em casa, alimentar, dar atenção, ela chega em casa e vem aquela vontade de desistir de tudo, de largar tudo, sabe? O que ela pode fazer se não tem a iniciativa do homem? Então ela é que está sentindo na pele. O que é que ela pode fazer para chamar a atenção e de maneira equilibrada tentar resolver a situação? Qual seria o conselho? Acredito muito no diálogo, eu acredito muito nisso. E as outras ajudas que podem existir são profissionais da área de comportamento. São coaches, são psicólogos. Algumas igrejas têm essa assistência de conversar, dialogar com a família, com o casal, orientar. Muitas vezes uma terceira pessoa consegue contribuir melhor numa situação do casal, né, da família. Ela entra como um fator externo, como alguém que tem um olhar diferente e contribui muito. Então, assim, não se intimidem de procurar ajuda se o diálogo não for suficiente. Os profissionais dessa área de ciências humanas estão aí para isso. Assistente social. E o empoderamento, Luciana, pelo que você está falando, explicando para a gente, faz com que a mulher seja protagonista. Exatamente. Então, nessa hora, ela está sentindo na pele, ela está sofrendo, ela já está para explodir. É importante tomar a iniciativa, chegar e dizer, olha, eu não estou aguentando, não está fácil para mim, vamos conversar. Vamos conversar, dividir, compartilhar, e se ainda assim não conseguir, procurem ajuda. Tem alguns lugares, que é um trabalho que eu admiro muito, algumas cidades e alguns estados, tem um setor chamado Secretaria da Mulher. Mas eu entendo que não é todo lugar que tem condições de ter esse tipo de trabalho separado, exclusivo para isso. Se onde você mora não tem uma Secretaria da Mulher, mas deve ter alguma secretaria que engloba essa parte social, uma secretaria social. Por que não procurar ajuda dos profissionais desse setor? Eu acho que a gente não pode se calar. Nós temos que ter vez e voz. Senão a gente não sai do lugar, vai ficar sempre nesse estágio conquistado, mas que tenha um longo caminho ainda pela frente. É verdade. E por falar nisso, quando a senhora tratou da questão do diálogo, eu me lembro que uma das últimas pesquisas que li falando sobre separação, divórcio, e a pergunta era essa: qual a motivação para o divórcio em sua maioria? Qual é a causa, né, que tem culminado na maioria dos divórcios que acontecem em nosso país? E muita gente pensava que era adultério, sim, violência, e a pesquisa apontou que 70% dos entrevistados concordaram que era falta de diálogo. Pois é a grande deficiência hoje, né? A gente se comunica tanto, é até um paradoxo, porque a gente se comunica com o mundo inteiro, com toda espécie de tecnologia,
E WhatsApp, rede social, internet, tudo está aí, né? E-mail para a gente usar e não consegue se comunicar dentro do próprio seio familiar. É um paradoxo, mas é uma realidade. Pois é, muita gente, por exemplo, às vezes tem a facilidade de desabafar na rede social. Sim. Acontece algo na sua vida particular, ela vai lá, coloca aquela frase entre aspas e joga. E alguém sabe que de repente foi com ela ou não, mas quando se trata da relação em si lá dentro, nos bastidores, existe essa dificuldade. Por quê? Não consegue, né? É o ser humano, ele muitas vezes se sente mais confortável em se esconder atrás de uma tela de celular, de computador, do que o olho no olho. O olho no olho intimida e você se esconde e termina não saindo do lugar. Precisamos resgatar esse tipo de força que a gente tem numa conversa sincera, olho no olho, sem medo, com coragem, resgatar esse valor até para as próximas gerações de crianças, de jovens que hoje estão muito ligadas à tecnologia e ao mesmo tempo que estão conectadas com tantos amigos, entre aspas, no mundo inteiro, estão sozinhos. E isso tem nos mostrado uma realidade muito triste. Eu estava ouvindo as notícias antes que você estava dando, e eu estava refletindo sobre isso, sobre o que eu tenho visto muitas vezes aqui na zona da Mata Sul, suicídio de jovens, muitas vezes por falta de diálogo. E a mulher tem um papel fundamental nesse diálogo, como mãe, como mulher, como irmã. Ela tem um dom da palavra, de carinho, que ela tem que usar mais ainda, potencializar nessa onda de empoderamento, né? E quando as mulheres, elas tomam posse do empoderamento na prática, em sua vida e traz para a sua personalidade, qual a importância para a sociedade? Imensa. Ela tem que fazer valer, por exemplo, justiça através do empoderamento. Ela não pode aceitar violência nenhuma de assédio moral, de violência física, violência psicológica, emocional. Ela traz uma justiça muito grande em todas as relações, quando ela coloca esse empoderamento na prática. E ela consegue realizar sonhos, inspirar outras pessoas, inspirar meninas desde pequenininha que estão acostumadas, condicionadas a isso é só para menino, isso é que é para menina, quando não deve existir uma separação tão grande como a gente vê hoje em dia, né? Porque isso vai se refletir fatalmente no futuro dessas meninas. E por falar nisso, em meninos e meninas, lemos aqui a notícia, e você já estava aqui, escutou também, acerca do crescimento das meninas que avançaram e superaram os meninos em ciências, de acordo com a avaliação do PISA. Agora, se tratando dessa questão no mercado de trabalho, a mulher ainda ganha menos que o homem no exercício do mesmo cargo. Isto está perto de acabar depois do empoderamento ganhar força nas redes sociais, nas discussões, nos debates que temos hoje? Hoje ainda está assim, infelizmente. A gente tem que fazer um trabalho cada vez mais de potencializar esse empoderamento. Aí sim, um dia a gente vai chegar a essa igualdade de salário. Mas hoje ainda está assim, tanto em cargos mais simples nas empresas, como em cargos de gestão, de direção de empresas, ainda está dessa forma. Luciana, no ambiente empresarial, além de o fator salarial que temos, que já conversamos aqui agora há pouco, quais outros desafios que a mulher ainda tem que enfrentar e como é que ela pode se utilizar do empoderamento para superar esses desafios? Ela não pode se intimidar. Por exemplo, ela chegou numa reunião, uma executiva, uma mulher executiva, chegou numa reunião com uma mesa redonda ou retangular e ali ela encontra muito mais homens do que mulheres, né? Ela tem que chegar de igual para igual, de cabeça erguida, sabendo que ninguém ali
é melhor do que ela só pelo fato de ser homem. Pode alguém estar mais qualificado porque se preparou para isso, fez outros cursos, se dedicou, teve outras experiências. O gênero não determina a sua capacidade. Pode existir uma mulher com menos competência, como pode existir um homem com menos competência. É uma questão de preparação, formação, não tem nada a ver com o gênero. Ontem tivemos o 8 de março e divulgamos aqui que esse dia jamais será esquecido. Em 1857, centenas de operárias morreram queimadas por policiais em uma fábrica têxtil de Nova York, nos Estados Unidos. Elas reivindicavam, nessa ocasião, a redução de jornada de trabalho e o direito de licença maternidade. Em homenagem às vítimas, no ano de 1911, foi instituída a comemoração de 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Na ocasião das mulheres que enfrentam os desafios, que praticam o empoderamento, muito sacrifício ainda pela frente. Sim, muitos. Historicamente, a mulher conquistou, aos poucos, direitos que ela não tinha. Por exemplo, o direito ao voto foi algo que ela conquistou depois, mas aí tinha restrição. Ela só podia ter direito ao voto mediante análise do companheiro, dependia se ela era viúva, dependia de uma série de coisas. Hoje já não é mais assim. A mulher, ela tem o direito de votar, de escolher, de se colocar mesmo na sociedade como uma posição igual à do homem. Mas ainda não está da maneira que a gente sonha que deve ser. E só depende da gente alcançar isso. Eu poderia citar aqui grandes nomes de grandes mulheres para a gente se inspirar, tanto internacionalmente, grandes guerreiras como essas que trouxeram para a gente o Dia Internacional da Mulher, que lutaram lá em Nova York pelos seus direitos. Mas no decorrer da história existiram outras conquistas, né? Não só no mundo afora, mas aqui no Brasil também. Nessa ocasião aqui, elas tinham como meta a redução de jornada de trabalho e o direito à licença maternidade, que é essencial. Na ocasião, para a gente já ir fechando aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, Luciana, qual seria a principal meta, ou uma das principais metas para as mulheres conquistar por meio do empoderamento hoje aqui no Brasil e em nossa sociedade? Tem algo que eu acho muito marcante, e se você me perguntasse assim, diga uma mulher, Luciana, brasileira que você admira, que colocou seu nome na história, eu diria Maria da Penha. Porque ela foi vítima do próprio marido e conseguiu trazer para a gente uma lei que hoje muitas mulheres ainda não usam essa lei ao seu favor. Muitas mulheres, infelizmente, se submetem a ser maltratada fisicamente, psicologicamente, e isso é uma lei que a gente tem, que nos protege e que muitas vezes a gente, como mulher, né, as mulheres ficam intimidadas de acionar essa lei porque o companheiro, o homem, seja quem for, ameaçou. Isso é algo que a gente tem que tentar acabar de todo jeito. É a primeira ação que temos que fazer é colocar em prática a Lei Maria da Penha. Tanto aconselhando uma amiga, alguém que você ficou sabendo, que está passando por esse tipo de situação, a gente tem que valorizar essa lei acima de tudo. E, a partir daí, mostrar a força da mulher em todos os outros âmbitos, né? Na política, nas profissões, na igualdade do dia a dia, das tarefas de casa, como a gente já falou aqui. E assim vamos construindo o nosso futuro, das nossas filhas, das nossas netas, de todas as outras próximas gerações. Não se intimidar e acreditar que a gente tem um potencial enorme dentro da gente e que só depende da gente. A gente tem que acionar isso, elevar a autoestima e se autoconhecer muito bem. Então, na ocasião, na sua opinião, uma das principais metas para as mulheres conquistarem, por meio também do empoderamento, seria dar um basta na violência contra as mulheres. Exatamente, não admitir isso de jeito nenhum. Luciana Vasconcelos, estamos muito gratos a você pela sua vinda, pela sua disposição de ter chegado aqui
no nosso estúdio da Top Rio FM para conversarmos sobre esse assunto tão importante, principalmente para as mulheres, que tanto contribuem para a construção da sociedade, da família, para a manutenção desse país. Então aqui fica a nossa homenagem mais uma vez e fica agora as considerações finais para Lucina Vasconcelos. Eu queria só registrar que mesmo a gente tendo toda essa força, a gente não deve perder a delicadeza que é peculiar da mulher. Você ser delicada não quer dizer que você não é forte. Você pode ter todo o traço feminino e colocar em prática a sua força do seu jeito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da escritora Cora Coralina, que ela diz assim: eu sou aquela mulher que faz a escalada da vida, removendo pedras e plantando flores. Então você tem sim a força para remover pedras e tem a delicadeza para plantar flores também. É essa mensagem que eu deixo a todas as mulheres no Dia Internacional da Mulher, que oficialmente se comemorou ontem, mas estamos na Semana da Mulher, no mês da mulher, e Dia de Mulher é todo dia. Então, eu deixo essas palavras com muito carinho para todas as mulheres aqui da região, da zona da Mata Sul e de todo o mundo. Muito bem, obrigado mais uma vez, Lucina Vasconcelos, e até a próxima, porque temos muitos assuntos para a gente tratar futuramente. Muito obrigada. Muito obrigado pela preferência de sempre. Fiquem com Deus, que eu vou com Ele, e a gente se vê por aí, pelas estradas da vida. 90.5 Top Rio.